Olá, boa tarde. Obrigada por estarem novamente aqui. Vamos dar início à sessão da tarde e, como sabem, atrasámos um pouco com a manhã, então vamos iniciar com Elizabeth de Souza. Obrigada. Boa tarde a todos. A próxima intervenção é da doutora Elizabeth de Souza. A doutora Elizabeth de Souza fez o seu doutoramento na Universidade de Lisboa, no programa em Teoria da Literatura, em 2006. Agora, recentemente, em junho de 2015, concluiu o pós-doutoramento centrado numa parte de uma obra de Søren Kierkegaard. Uma obra muito extensa e, portanto, o pós-doutoramento dela centrou-se na primeira parte dessa obra. Essa obra é o OO. E é membro do Centro de Filosofia, onde desenvolve o seu trabalho de investigação dentro de uma equipa que é a equipa do Seminário Permanente de Estudos Kierkegaardianos. Foi membro de um projeto financiado pela FCT de tradução de obras de Kierkegaard, em que ela traduziu o Temor e Tremor. As áreas de especialização dela, para além dos estudos kierkegaardianos, são a estética, ou é a estética com uma incidência especial na música e na literatura a partir dos finais do século XVIII e até aos alvores do modernismo. Tem inúmeras publicações nas áreas que são as áreas da escolha dela da matéria de investigação, e, para além disso, tem também inúmeras comunicações, muitas delas, se calhar a maior parte delas, a nível internacional. E teria mais coisas para dizer, mas o currículo da doutora Elizabeth de Souza é bastante vasto. A doutora Elizabeth de Souza vai-nos falar sobre a música como vivência da arte. Obrigada pela apresentação e um agradecimento particular à organização e a todo o público e a com o maior gosto que estou a colaborar nesta iniciativa. O título da presente comunicação inspira-se numa confissão de Thomas Mann em carta a Ernst Fischer de maio de 1926. Mann afirmou então, e vou citá-lo, Wagner foi a minha mais forte e determinante vivência artística. Fim de citação. É extremamente curiosa esta formulação. Künstlerisches Erlebnis. Não se trata de não poder viver sem música, mas antes de, por um lado, não obter fruição estética sem a música, e, por outro, não conceber o labor da sua própria arte sem a música e sem a reflexão sobre a música enquanto arte. Antes de comentar o caso de Thomas Mann, apresentarei o de Hector Berlioz, porventura mais curioso, já que se trata de um músico, compositor e maestro, o que, à partida, parece questionar a pertinência em refletir sobre a música enquanto vivência da arte, já que essa foi a arte a que propriamente se dedicou. Não sendo um crítico imediatamente programático à maneira de Wagner, não obstante, em Berlioz, a estreita relação entre o labor do criticar e o fazer da arte é bem mais transparente, pois a sua crítica musical
reúne a observação escalpelizadora de tudo quanto foi fenómeno musical no seu tempo, ao mesmo tempo que apresenta justificações para a idiosincrasia das suas próprias composições. A unir Mann e Berlioz está igualmente o domínio da escrita. Ambos conseguiram moldar literariamente a sua própria experiência da música e, sem poder nesta ocasião debruçar-me sobre o assunto, não quero deixar de realçar duas obras fundamentais para apreciarmos o talento literário de Berlioz, que chegou a ser comparado ao de Balzac: Soirée d'Orchestre e Mémoire. Para rapidamente nos situarmos no zeitgeist vivido por Berlioz, mas ainda também por Mann, começo por lembrar as muito citadas palavras de Walter Pater sobre o relacionamento entre as artes, incluídas no ensaio The School of Giorgione, de 1877, inserido na terceira edição de 88 de The Renaissance. E cito Pater: é a arte da música que realiza de modo mais completo este ideal artístico, esta identificação perfeita entre a forma e o conteúdo. Nos momentos consumados, a finalidade não se encontra distinta dos meios, ou a forma do conteúdo, ou o assunto da expressão. São inerentes e saturam-se por completo uns aos outros. E é por conseguinte para a condição dos seus momentos perfeitos que todas as artes devem suposta e constantemente tender e aspirar. Fim de citação. Se para Pater a literatura e a pintura aspiravam continuamente à condição da música, na ambição de poderem alcançar a indissociabilidade da dicotomia forma-conteúdo, ideal artístico que estaria apenas ao alcance da música, para Kierkegaard, 40 anos antes, a obra de arte perfeita e consumada, em qualquer género artístico, teria de obedecer a critérios muito próximos dos enunciados por Pater. Nela, matéria e forma terão de se, segundo Kierkegaard, matéria e forma terão de se interpenetrar de tal modo que é impossível separar uma da outra. E uma obra-prima terá de ser aquela em que a matéria, trabalhada numa dada forma que lhe é exclusiva, deverá simultaneamente ser apresentação e representação imediata de uma ideia ou de um conceito. Para Kierkegaard, como sabemos, o exemplo máximo de obra de arte é Don Giovanni, cujo protagonista é simultaneamente apresentação e representação da ideia de sensualidade primordial. Trata-se de um processo recorrente ao longo de toda a obra de Kierkegaard. Por exemplo, em O, Dom Juan, da ópera de Mozart, apresenta e representa a ideia filosófico-musical de amor sensual, e Johannes, o protagonista de Diário de Sedutor, o último capítulo da primeira parte, O, apresenta e representa a ideia filosófico-poética de amor psíquico. A distância temporal entre as afirmações de Pater e de Kierkegaard demonstra cabalmente como, ao longo de todo o século XIX, se desenvolve uma linha de continuidade de pensamento sobre a expressividade musical que marginaliza velhas questões como a do primado da música sobre a palavra ou da palavra sobre a música. Detenhamos-nos agora em alguns momentos que revelam a posição de Berlioz quanto à coesão entre um texto-fonte de raiz literária e a partitura, e principalmente manifestam o modo como ele os enfrentou em textos críticos e de autoanálise, como ele enfrentou em textos críticos e de autoanálise o debate em torno da expressividade da música. Berlioz revela estar consciente da especificidade do papel da música instrumental no que ele designa por género musical expressivo, é assim que ele designa a música romântica. E como estava também igualmente consciente das limitações desse género instrumental no que diz respeito à produção de efeitos semelhantes aos da poesia. O prefácio da primeira edição de La Damnation de Faust, que é uma composição meia oratória, a oratória será o género musical que mais se aproxima da forma em que ela criou. Portanto, esse prefácio é o texto mais esclarecedor quanto ao modo como Berlioz perspectiva a ligação entre a música e a literatura e a criação do que ele designou por ideias poético-musicais. Berlioz defende que a gênese de uma obra musical, baseada numa fonte literária, se assemelha à recriação de um tema literário, ao mesmo tempo que demonstra como esse trabalho de recriação literária ou musical dá lugar a uma composição nova e completamente original, seguindo em boa parte os ditames da arte poética.
Daí que, com o desenvolvimento dessas ideias poético-musicais, o afastamento em relação ao texto-fonte seja inevitável e surja mesmo como a condição necessária para que o próprio compositor possa criar uma obra de arte que é única entre todas as outras inspiradas na mesma fonte. Assim, o desenvolvimento das ideias poético-musicais de Berlioz é descrito em paralelo com o desenvolvimento da lenda de Fausto na própria obra de Goethe, a partir da tradição popular e literária. E cito Berlioz. O título desta obra, por si, indica que não se baseia na ideia principal do Fausto de Goethe, visto que no ilustre poema Fausto é salvo. O autor de La Damnation de Faust apenas pediu emprestado a Goethe um certo número de cenas que podiam entrar no plano que tinha traçado para si, cenas de irresistível sedução sobre o seu espírito. Com efeito, é sabido que é completamente impraticável fazer a música para um poema de alguma extensão que não tenha sido escrito para ser cantado, sem infligir uma imensidão de modificações. Por que é que o autor, diz, fez a personagem ir à Hungria? Porque queria fazer ouvir uma peça de música instrumental cujo tema é húngaro. Confesso-o sinceramente. Tê-la-ia, aliás, levado a todo o lado, caso tivesse encontrado a menor razão musical para o fazer. Na segunda parte de Fausto, não conduziu o próprio Goethe ou seu herói a Esparta, ao palácio de Menelau? A lenda do Dr. Fausto pode ser tratada de todas as maneiras. É do domínio público. Tinha sido dramatizada antes de Goethe. Circulava sob diversas formas no mundo literário do norte da Europa, quando ele dela se apropriou. O Fausto de Marlowe gozava mesmo em Inglaterra de uma espécie de celebridade, de uma verdadeira glória que Goethe fez empalidecer e sumir. Fim de citação. O exemplo, porventura, mais extraordinário de ideia poético-musical em Berlioz é a figura de Perseu. Não só domina a sua obra Benvenuto Cellini, como foi escolhida por Berlioz para definir a sua relação com a música. Em resposta ao pedido do crítico musical alemão Johann Christian Lobe para se definir como músico, Berlioz não se retrata como maestro ou como compositor, preferindo apresentar uma alegoria baseada no episódio mitológico escolhido, que é o da libertação de Andrómeda por Perseu.